todos. Iniciando os nossos estudos, hoje nós faremos o estudo do capítulo número 12, que tem como título Preparação de Experiência. André Luiz diz que ele e Alexandre já estava se preparando para voltar à colônia espírita Nosso Lar, quando eles foram abordados por um espírito que era amigo de ambos, era conhecido de André Luiz e também amigo de Alexandre. O nome desse espírito era Herculano, que os cumprimentou com grande apreço, com grande carinho, e depois disse assim: olha, eu vou ser breve, porque o tempo não me permite longas conversações. E olhando para Alexandre, ele pergunta a Alexandre: você se lembra de Segismundo, o nosso velho amigo? Alexandre falou: claro que eu lembro, Tanto eu como você devemos muitos favores a eles em outro tempo. E aí Herculano diz para ele: pois bem, Segismundo está precisando de ajuda, ele está necessitando colaboração urgentemente. Eu sei, Alexandre, que você não é especialista no trabalho referente à reencarnação. No entanto, eu me sinto compelido, me sinto constrangido a recorrer todos os nossos amigos para ajudar Segismundo. Você não está esquecido de que Segismundo, não obstante ser uma pessoa, um espírito muito bom, uma pessoa generosa no nosso plano espiritual, ele assumiu sérios compromissos no passado, Alexandre falou: sim, eu estou lembrado, sim, a tragédia, o drama da vida dele ainda vive em nossas memórias. Aí Herculano explica para ele que Segismundo estava retornando, à vida física, ia nascer na crosta terrestre, porque a situação de Segismundo exigia um resgate que ele tinha que fazer. E segundo, aquilo que fora passado a Herculano, que era o responsável pela reencarnação de Segismundo, Raquel, que era uma pessoa que Segismundo havia desviado do projeto correto da vida dela, porque ela havia voltado em outra encarnação com o compromisso de laços fortes com um espírito chamado Adelino, Ela havia sido desviada por Segismundo, que havia provocado uma traição entre ela e Segismundo, e Adelino, que era o marido, se revoltou e acabou entrando em desentendimento com Segismundo, e os dois acabaram praticando um duelo, e nesse duelo Segismundo assassinou Adelino. Esses espíritos, a Raquel e o Adelino, que era o marido e a mulher de outras épocas, já haviam voltado a reencarnar na crosta terrestre. Há 4 anos atrás, dessa data que eles estavam conversando, eles haviam casados, E agora estava tudo preparado a fim de que Segismundo voltasse, regressasse à companhia daquela que foi a vítima dele, que foi Raquel, e aquele que foi o inimigo do passado, que era justamente Adelino. No sentido, eles estão voltando justamente para santificar o coração. O que é? Esquecer as mágoas, o ódio, E realmente trocarem tudo isso daí por amor, E essa volta à encarnação não era uma volta que estava feita através de intercessão. Isso daí foi os espíritos superiores que conseguiram, fazer com que eles voltassem ao plano físico, que era um plano do mundo espiritual superior. No entanto, Herculano falou para Alexandre: olha, eu estou tendo muita dificuldade, certo, para fixar
Segismundo dentro do lar, ou seja, colocar ele dentro do grupo familiar, porque o que está acontecendo? Infelizmente, Adelino, né, que vai ser o pai futuro dele, né, que vai ser o pai, ele não está aceitando, ele está repelindo, ele está evitando a presença de Segismundo. Quando acontece o desdobramento espiritual, que ele sai do corpo e ele entra em contato com Segismundo, ele repele de maneira veemente, com muita vivacidade, com muito calor, o espírito de Segismundo, né? E esse tipo de atitude dele está dificultando muito a harmonização, a aproximação de Segismundo, para que Segismundo possa fazer parte desse grupo familiar. E dessa maneira o nosso trabalho preparatório está sendo muito moroso, muito difícil, né? Muito desagradável de fazer. Toda noite está aquela brigueira, aquelas coisas, e eu não estou conseguindo harmonizar dessa maneira. A primeira preocupação de Alexandre foi em relação a Segismundo, porque Segismundo era um espírito já harmonizado, um espírito equilibrado no mundo espiritual. E Alexandre pergunta a Herculano: escuta, mas e Segismundo, como é que ele está, né? Qual que é a atitude dele dominante, né? E Herculano então explica para ele, falou: pois é, no começo ele se encontrava muito esperançoso, né, para fazer isso daí. No entanto, agora que todos os dias Adelino lhe oferece pensamentos de ódio, pensamentos de ciúmes, né, esquecendo completamente aquilo que foi prometido no mundo espiritual, de que voltaria, que receberia ele como pai, certo? Ele se sente novamente infeliz. E ele se encontra sem força para reparar o mal, ou seja, novamente pedir desculpa, refazer tudo o que ele já refez no mundo espiritual. Muitas vezes ele se enche de tristeza e fica até mesmo revoltado. E nesse estado de alma, né, ele não consegue colaborar conosco nesse processo de reaproximação que a gente está tentando fazer. E aí então, nesse momento, Herculano fez um pedido para Alexandre, falando para ele: será que você não poderia, né, nos ajudar nesse difícil processo de reencarnação? Eu estou lembrado que na última encarnação nossa na Terra, você era amigo de Adelino, você era amigo de Raquel, você era amigo de Segismundo, certo? Quem sabe, né, que a sua intervenção afetuosa, a sua amizade não conseguiria convencer Adelino a receber Segismundo como filho. E aí então Alexandre disse para ele: olha, pode contar comigo, né? Farei aquilo que estiver nas minhas possibilidades para que não se perca essa oportunidade, esse ensejo de reencarnação que temos em vista. Herculano ficou satisfeitíssimo diante da atitude de Alexandre, e Alexandre então concluiu para ele: olha, na próxima semana eu estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano ficou muito comovido, agradeceu a Alexandre pela espontaneidade da ajuda e foi fazer o trabalho que ele tinha que fazer, que ele estava lotado de serviço. Quando ficaram sozinhos, André Luiz e Alexandre, André Luiz disse que começou a pensar, né? Começou a meditar sobre a possibilidade de contribuir, de trabalhar junto com Alexandre naquele caso de reencarnação, certo? Porque ele nunca tivera a oportunidade de acompanhar um processo reencarnatório, estudar, por exemplo, como que é o ascendente, como que o espírito consegue fazer a ligação com o óvulo, né? Ele sabia da parte física, ele era médico, ele havia estudado, sabia como que acontecia a fecundação, mas esse processo espiritual ele não sabia como que acontecia. E ele imaginou: puxa vida, isso aí vai ser super interessante essa experiência para mim. E com esse propósito, ou seja, com essa vontade, mas sem falar diretamente a Alexandre, ele puxa uma conversa com Alexandre, dizendo para ele: puxa vida, né?
Longe estava em mim pensar na multiplicidade das tarefas que os benfeitores, que os missionários espirituais assumem na Terra, né? Qualquer pessoa encarnada, você entendeu? Se assombraria diante, né, das enormes tarefas que o mundo espiritual, né, tem. Alexandre disse, olha, sem dúvida, né? Os trabalhos se desdobram em todas as direções, ou seja, o trabalho vem de todos os lados. E aí ele fala uma coisa interessante, que o pedido de Herculano focaliza um dos mais problemas da felicidade do homem, né? O que é? Que após a morte, né, a criatura precisa se aproximar de todas as pessoas que constrange ela a uma aversão, a uma inimizade, que não tem muita simpatia. Depois, entender as dificuldades do outro e fazer essa reaproximação, né? A reaproximação desses espíritos, para que a gente tome o gosto e gostar dessas pessoas. Além de tudo, continuar a semeadura do amor, porque essa é a tarefa da reencarnação. Não só quando nós desencarnamos e reencontramos com esses espíritos com os quais nós não somos simpáticos, mas também durante o processo reencarnatório e depois quando nós voltamos ao corpo físico. Na realidade, o que Alexandre está falando é que nós deixemos de ser ranzinza, né? Sejamos mais flexíveis diante do contato, né? Diante das situações difíceis, diante das pessoas com os quais é difícil a nossa convivência na Terra. Nesse ponto, depois de pensar um pouco, André Luiz diz que Alexandre começou a conversar com ele que o caso que estava ali era típico, que o drama de Segismundo era muito complexo para ser assim explicado assim, ó, em poucas palavras. Mas ele disse assim, olha, basta a gente todavia recordar que Segismundo, Raquel e Adelino são os protagonistas, né, de uma dolorosa tragédia que se ocorreu durante a minha última existência, né? Eu estava encarnado quando aconteceu isso. E aí ele começa a conversar aqui, a gente colocar uma paixão desvairada, né? E essa paixão desvairada, a consequência dela qual foi? Adelino, vítima de homicídio. Segismundo, o criminoso. E Raquel, né, que teve a paixão abandonada por Segismundo, o marido morto. Qual foi o caminho dela? A prostituição. Uma existência muito difícil, né, onde ela foi desviada, muito ódio, muito desespero durante essa existência, e assim eles desencarnaram, se odiando e desesperados. Nesse padrão vibratório, eles padeceram durante muitos anos nas zonas inferiores, né, no mundo espiritual. Mais tarde, espíritos já redimidos, amigos dos dois, no caso de Alexandre, provavelmente Herculano, que eles não quiseram falar, o que aconteceram? Foram lá e resgataram esse grupo de espírito. Conscientizaram eles a respeito da necessidade da evolução, a respeito das responsabilidades, a respeito da vida. Na plenitude, né, consciente de todas essa responsabilidade do que tinha que fazer, das necessidades do que tinha que fazer, o que fizeram? Eles se prepararam e agora Raquel e Adelino voltaram ao corpo físico, né? A fim do quê? A fim de se reharmonizarem o coração, ou seja, a fim de adquirir novamente a confiança, né? Que foi abalada com a traição de outras épocas. Eles voltaram juntos justamente para esquecer os ódios, esquecer as mágoas, né? E se harmonizar intimamente. E também para que essa união desse a oportunidade do quê? De voltar junto com eles os antigos adversários, que é justamente para todo mundo se reharmonizarem e esquecerem as aversões e realmente começarem a se amarem. Mas Alexandre disse, mas como acontece sempre, né?
Os heróis da promessa no mundo espiritual, quando a gente está no mundo espiritual, é aquele monte de promessa, né? A gente promete, né? E depois a gente não consegue cumprir no mundo espiritual. Por que a gente não consegue cumprir no mundo espiritual? Porque a gente se apega aos nossos desejos, aos nossos caprichos, né? A gente acha que é assim, a gente é assim, e que as coisas têm que ser assim, eu gosto desse jeito, vou fazer desse jeito, né? E aí a gente, porque acha que tem que ser desse jeito, a gente esquece de que a vontade divina é justamente a de amar, é de tolerar as pessoas que têm menos habilidades na vida. A gente esquece aquelas coisas que são necessárias a gente fazer no plano físico, para se apegar aos nossos desejos, às nossas vontades, né? Aos nossos caprichos e aos nossos vícios. E Alexandre nos diz que de posse, quando o espírito toma posse do corpo físico, né, que ele renasce, a postura do espírito passa a ser outra, né? O caráter endurecido, né? Ele esquece que tem que ter compaixão do outro, né? Aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o que estava acontecendo com Adelino. Ele se nega a perdoar o outro, achando que ele não vai precisar do perdão do outro. E na hora que ele lembra a respeito do passado, ele recapitula de uma maneira errada, justamente porque não tem compaixão dentro de si, né? Ele recapitula de uma maneira errada. Ao invés de ter compaixão do outro, ele sente no outro uma ameaça, né? Antes mesmo do outro espírito já reencarnar, né, ele já se encontra numa posição de defensiva, não querendo auxiliar o outro para que o outro possa voltar. Alexandre explica ali para André Luiz, nesse momento, que isso é um círculo vicioso que se desenha em nossas vidas, né? Ou seja, quando nós estamos fora da oportunidade da vida física, né, de posse das dores, dos conflitos íntimos, do sofrimento, o que a gente faz, né? A gente promete, me deixa eu ir lá para o plano físico, que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas que quando a gente se aposta do corpo físico, volta ao endurecimento dos nossos corações, o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso jeito, a nossa falta de maleabilidade. A gente, por causa desse jeito, a gente menospreza completamente as leis divinas. Mesmo às vezes sabendo de o que a gente deve fazer, a gente acaba não querendo fazer e acaba não fazendo. Depois daí o Alexandre acabou se calando um pouquinho, pensou um pouquinho e falou para ele, olha, eu vou buscar chamar a atenção deles, né, para a recordação dos compromissos que eles assumiram no mundo espiritual. Nesse momento o André Luiz diz que, né, se lembrou de que como era preciosa, como era importante, né, aquela experiência, né? E aí ele fala para Alexandre, olha, não vai ser possível acompanhar o senhor nessa oportunidade de trabalho. Eu creio que aproveitaria muito, né? Poderia adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para o meu próprio benefício. Eu não sei até quando vai ser permitido eu ficar junto com o senhor, aproveitando assim as experiências que o senhor tem. E eu gostaria de ter um aproveitamento integral, né? Aproveitar todas as oportunidades de trabalho junto com o senhor durante o tempo que eu estou junto com você. Ele disse que Alexandre sorriu para ele, né? E falou para ele de uma maneira compassiva, olha, não tem objeção nenhuma quanto a isso. Entretanto, eu não creio que você deva me acompanhar nos trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Ou seja, você não sabe nada sobre isso daí. Você precisa aprender sobre isso daí para você poder ajudar. Como é que você vai querer ajudar uma coisa que você não sabe fazer? E aí Alexandre fala para ele que em toda edificação verdadeiramente útil,
não podemos presidir de base, ou seja, a gente precisa ter uma base para a gente poder realizar um trabalho. E aí, Alexandre diz para ele, olha, eu tenho bons amigos no planejamento de reencarnação. E o planejamento de reencarnação é um dos serviços mais importantes, é um serviço muito importante de nosso lar, certo? Está diretamente relacionado às atividades do esclarecimento, né? Ou seja, Alexandre colocou ele como estagiário. Falou para ele, se você quiser estagiar, né, lá no planejamento de reencarnação, eu te arrumo uma vaga de estagiário, um curso para você fazer lá. E aí Alexandre disse para ele que nessa instituição, durante alguns dias, ele teria uma ideia aproximada da tarefa que ele iria realizar, né? E se encontraria de algum conhecimento para poder auxiliar ele naquela tarefa que eles iam fazer. E Alexandre, para poder orientar André Luiz, para dizer para ele de quanto que era complexa a tarefa, disse para ele que grande porcentagem das reencarnações na crosta terrestre, dos espíritos que vêm da crosta terrestre, eles são processos de modo padronizado, são mais ou menos iguais, né? Para todos os espíritos que vêm na Terra com o objetivo simplesmente da evolução. Mas que uma outra porcentagem dessas encarnações que acontecem na Terra, elas não obedecem esse mesmo programa, esses programas normais. Porque quando a alma, né, quando o espírito adquire cultura e conhecimento, ou seja, conforme ele se esclarece, conforme o espírito se intelectualiza, ele passa a exercer uma influência maior sobre o meio onde ele vive. E isso, consequentemente, se origina em responsabilidade para o espírito, certo? E nesse caso, o processo reencarnacionista individual desses espíritos mais preparados é muito mais complexo, porque foge à expressão geral, como é lógico, né? Se você tem um espírito mais preparado, uma pessoa que pode ajudar mais, você tem que auxiliar essa pessoa para que a tarefa dela dê certo, porque ela vai ajudar um grande número de pessoas, porque ela influencia um grande número de pessoas. E aí ele diz que, em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais a reencarnações desses trabalhadores, que acabam se transformando em missionários que vêm à Terra para auxiliar não só a si mesmo, como também a outros espíritos. Aquelas explicações eram muito atraentes, era muito relevante para André Luiz, né? E Alexandre assim continua falando para ele que quando ele se referia a esses trabalhadores, a esses missionários, ele não falava daqueles espíritos bons, daqueles espíritos altamente iluminados. Não era esses. Eram os espíritos que apresentavam maior soma de qualidade superior, ou seja, eram aqueles espíritos que não desejavam mais fazer o mal, mas que desejavam, certo, realizar o bem, que tinha vontade de trabalhar no bem, né? Que estavam a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Eram os espíritos que já estavam lutando contra os seus defeitos, né? Esses espíritos no mundo espiritual que tinham essa vontade, que vinha com esse objetivo. Ele diz que, em geral, acontece a entidades, né, são espíritos que estão em débito, eles não são espíritos iluminados, são espíritos que têm dívida no mundo espiritual, como era o caso de Segismundo, mas que tinham o valor de boa vontade, tinha perseverança, eram espíritos sinceros, né? E essas qualidades desses espíritos acabavam dando a eles o direito de influir, de ter como optar
nas suas encarnações, nos fatores das suas reencarnações, escapando de algum modo ao padrão geral, né? E aí, a Alexandre diz para ele que, claro, né, que essas alterações nem sempre se verificavam em condições agradáveis para experiências futuras, ou seja, quando o espírito acaba sendo esclarecido, depois que ele melhora, vem as reencarnações dele através de expiações, né? Ele não fica isento do sofrimento, daquilo que ele teria que passar. E aí ele disse assim que os serviços de retificações do espírito representam tarefas enormes, ou seja, é uma coisa muito complexa, precisaria realmente ser estudada. E assim, desejando que esses ensinamentos realmente ficassem em André Luiz, de uma maneira para ele notar a responsabilidade que esses espíritos têm sobre a sua vida, ele disse assim, que o problema da queda, ou seja, quando nós falhamos numa das nossas tarefas, é uma coisa que traz aprendizado ao espírito, né? Porque quando nós praticamos o mal que nós praticamos, certo? É a posição de desequilíbrio que nós trazemos dentro de nós, exigindo a restauração e a corrigenda, ou seja, fica fácil de identificar. Porque a evolução, né, conforme o espírito vai evoluindo, ele vai adquirindo poder, né, ele vai adquirindo mais essa influência que ele exerce sobre as outras pessoas, mas que o espírito não sabe administrar de uma maneira eficiente o poder, né, acaba abusando, e que por isso o espírito acaba gastando muito tempo aprendendo a utilizar esse poder de uma maneira harmoniosa, em benefício de todas as pessoas. Que a capacidade de raciocinar, ela oferece um campo seguro ao conhecimento, ou seja, conforme a pessoa vai aprendendo a pensar melhor, ele vai facilitando o aprendizado na vida. Mas que todos nós que trabalhamos na Terra, demoramos muitos séculos na iluminação íntima, ou seja, aprendendo a utilizar os nossos raciocínios e a nossa capacidade de raciocínio em benefício das outras pessoas. É aquilo que a doutrina espírita nos ensina, a praticar, né, os ensinamentos que a gente leu, né? A praticar, porque só a informação, só o conhecimento não resolve. A gente precisa ter realmente a prática. E Alexandre, orientando ele, disse assim que não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas a luz do amor. Nesse ponto, o André Luiz falou, opa, né? Nossa, é por essa necessidade, essa necessidade é a causa das lutas sucessivas em continuadas encarnações, ou seja, é por isso que a gente fica reencarnando um monte de tempo. Alexandre disse para ele, sim, temos a necessidade da luta que corrige, da luta que renova, da luta que restaura, da luta que aperfeiçoa, porque a reencarnação é o meio, mas a educação divina do espírito é o fim para o qual todos nós renascemos. Por isso mesmo, a par de milhões de espíritos, né, de semelhantes nossos, que estão num processo de evolução, nós vamos encontrar ali dentro milhões que estão se reeducando em determinados setores do sentimento, porque já possuem certos valores da vida, mas faltam-lhe outros importantes, ou seja, são espíritos que já aprenderam alguma coisa, mas que faltam outros, são espíritos altamente inteligentes, com conhecimento de ciência, com conhecimento de algumas técnicas, mas faltam o amor, né? E aí, talvez o André Luiz colocou assim, que talvez Alexandre, identificando nele uma dificuldade de compreender os ensinamentos que ele estava sendo passado, e ele disse para André Luiz, olha, você foi médico na última existência, mas você deve ter lido lá o Novo Testamento, o Evangelho durante sua vida. Aí André Luiz falou, sim, ó, eu tenho minhas lembranças nesse sentido aí. Aí o Alexandre falou, pois bem,
Jesus nos deixou um pensamento para que a gente pudesse raciocinar no assunto, né, que nós estamos examinando. Ele nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalos, que deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do Espírito. Se nós já falimos muitas vezes na experiência de autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Aí, André Luiz disse assim, nesse momento ele compreendeu completamente, compreendeu de uma maneira clara o que Alexandre estava compreendendo, estava querendo falar para ele, né? Onde ele queria chegar com aqueles esclarecimentos dele. Aí Alexandre disse para ele, é justamente para regulamentar semelhante serviço que funciona em nosso lar, né, e nas colônias espirituais mais elevadas, o planejamento da reencarnação, onde você terá ocasião de recolher ensinamentos preciosos e atendendo às necessidades de um pai, né, como se fosse um pai afetuoso para André Luiz, Alexandre no dia seguinte, né, levou André Luiz a um lugar. Pelo que André Luiz descreve aqui, dá bem noção da gente de um campus universitário, quem já foi num campus universitário, né? Porque ele diz assim que se tratava de um centro onde tinha vários prédios grandes, né? No meio tinha muitos jardins bem cuidados, muitas árvores frondosas, bem cuidados, e ele relata que tinham vários, era um lugar muito movimentado, tinha muitos espíritos que iam e vinham ali, certo? Alguns sozinhos, pensativos, outros vinham em grupos conversando junto, um assunto muito sério. Muitos deles passavam perto de André Luiz, trazendo na mão um rolo de papel, né, como se fosse um pergaminho, como se fosse um cartucho. André Luiz disse que não fazia a menor ideia do que aquilo ali poderia ser. Mas Alexandre vem ao socorro de André Luiz e diz para ele que aqueles espíritos, aquelas entidades que estavam passando para lá e para cá, eram todos espíritos que estavam interessados em reencarnações próximas, eles estavam programando reencarnação próxima, mas não era reencarnação para eles. Muitos daqueles espíritos que estavam indo e voltando, na realidade estavam num trabalho de intercessão, eram espíritos que estavam obtendo favores, né? Para esses espíritos, para espíritos que eram amigos deles, né? Eram espíritos que tinham um grau de importância e estavam advogando por outros espíritos, né? E que aqueles rolos de papel que eles tinham na mão, na realidade eram mapas, era um mapa do corpo orgânico, né? Que foi elaborado por espíritos de nosso lar e de planos mais superiores, espíritos especializados em conhecimento biológico, em conhecimento de como a vida funciona e da existência na Terra, desses corpos na vida terrestre, certo? E dependendo do grau de conhecimento do futuro reencarnante, da pessoa que estava pretendendo vir reencarnar, o serviço era feito de acordo com ele, né? Era designado um corpo para ele com o perfil necessário para que ele pudesse fazer as tarefas que ele precisava fazer. Nesse ponto, André Luiz, que foi médico, né, e que sabia a respeito da herança, dos genes que a gente traz, da lei de hereditariedade fisiológica, ele perguntou, mas e essa lei de hereditariedade fisiológica, como é que fica? Aí o Alexandre diz para ele que funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas que a lei sofre, certo? Naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam a qualidade superior.
Ou seja, o espírito, quando ele é superior, ele consegue, através do seu raciocínio, através do seu pensamento, a modificar essa lei. A influência do espírito, ela acaba sendo maior do que a própria lei, né, que nos rege a evolução. Além do mais, ele disse assim que o espírito interessado em experiências novas na crosta terrestre, quando ele é um espírito merecedor, ou seja, que ele fez um trabalho, que ele realizou um monte de tarefa, que ele se esforçou para realmente melhorar, forças espirituais, ou seja, espíritos mais superiores que ele, que tem poder mais do que ele, pode imprimir modificações na matéria, né? Desde a atividade embriológica, certo? Alterando o corpo físico para que seja um instrumento mais adequado, favorável ao trabalho de redenção do espírito reencarnante. A essa altura, ele diz que eles chegaram na porta de um edifício, né? Alexandre convidou André Luiz a entrar e ele disse que logo depois de alguns passos ali dentro, ele se encontrou diante de um gabinete, né? Um gabinete onde Alexandre era figurinha carimbada, né? Todo mundo conhecia Alexandre, muitos amigos de Alexandre, e uma das pessoas correu ao seu encontro, né, para atender ele de maneira atenciosa e dar atenção a Alexandre. E nesse ponto nós vamos encerrar o nosso estudo da manhã de hoje. A semana que vem o João de Jesus dá início aos nossos estudos. Que Jesus nos abençoe a todos.